bem-vindo ao meu canal, O Tempo do Fim, a revelação de João na ilha de Patmos. Vamos falar hoje sobre a tríade do mal, que é conhecida também como a trindade satânica. O dragão, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. O anticristo, para poder perseguir o povo de Israel, levar o povo de Israel ao deserto. Vai ser uma perseguição implacável do anticristo contra o povo de Israel, onde as nações se ajuntarão com o anticristo. Tem aquelas que vai ficar a favor de Israel e tem aquela que vai ficar em favor do anticristo. E aí começará a perseguição. Porque na história da Bíblia Sagrada, Deus sempre usou o Egito, a Síria e a Babilônia, esses três, para poder castigar o povo de Israel. Através desses castigos, Deus permitiu que o povo de Israel cumprisse todas as promessas que Deus tinha feito para o povo de Israel. Venha perseguir, o povo de Israel nos últimos 3 anos e meio, e Deus vai permitir que a operação do erro e do engano, que só assim o povo de Israel irá para o deserto, e lá eles clamarão o nome do Senhor, e Deus vai ouvir, porque a promessa de salvação está sobre o povo de Israel. De Deus, não porque Deus rejeitou Israel, não, porque Israel abandonou o plano perfeito de Deus para a nação. Mas a promessa está sobre o povo de Israel, e essa promessa vai se cumprir, porque é uma profecia que Deus tem para salvar o povo de Israel. Então, só com a perseguição implacável pode levar os judeus a aclamar o verdadeiro Deus, e Deus vai ouvir e vai voltar na batalha do Armagedon para salvar o povo de Israel. Eu peço a todos os irmãos que se inscrevam no canal, dê um like, ajuda a divulgar. Vou deixar uma tabelinha aqui para o nosso próprio conhecimento, que animal significa rei ou reino. Daniel 7, 17 e 23. Mulher significa igreja. Efésios 5, 23 a 32. Água significa povos, línguas e nações. Apocalipse 17, 15. Um dia para Deus é como um ano. Ezequiel 4, 6 e 7. Ventos significa guerras. Jeremias 51, do 1 ao 5. Chifre, poder, rei ou reino. Apocalipse 17, 12. Tempos, anos. Tempos significa anos. Daniel 11, 13. Dragão significa diabo. Apocalipse 12, 9. Cordeiro representa Jesus. João 1:29. João 1:29. Cauda significa falso profeta. Isaías 9:15. Estrelas representa mensageiros. E Apocalipse significa revelação.
Apocalipse 1:1. Então, o dragão representa, o dragão vermelho representa o diabo, Satanás. Essa cor vermelha porque desde o início da humanidade derramando bastante sangue. Então eu creio que por isso que ele está de vermelho. E a besta, que é o anticristo, sobe do mar. Representa vento. Em Jeremias significa lutas, guerras, comoções. Jeremias 49:36 a 37. Mar, povos, línguas e nações. Multidões e multidões. Apocalipse 17:15. Animais significa reinos. Diadema significa autoridade política, religiosa, econômica e militar. Apocalipse de 13, de 1 a 5. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os pés como de urso, e sua boca como de leão. E o dragão deu-lhes o poder e o seu trono, e grande poderio. Esse dragão representa Satanás, o diabo. E vi das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Aqui o significado, aquele mesmo significado. Quem poderá contra o Miguel? Quem poderá lutar contra ele? Aqui será uma afronta, Aqui é uma afronta, do diabo contra Deus. Quem poderá contra o arcanjo Miguel? Agora inverte os papéis, Quem guerreará contra a besta? Quem poderá contra ela? Então é uma afronta aqui a Deus. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe o poder para agir por 42 meses, que significa 3 anos e meio. Em Apocalipse 13:7 fala assim: e foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe o poder sobre toda tribo, língua e nação. Apocalipse 13:7. E eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Esse chifre aqui é o chifre que é o anticristo. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Daniel 7:25, que representa 3 anos e meio. Só para deixar bem claro para os irmãos que a besta que sobe do mar é o anticristo, e a besta também que sobe do abismo. A besta que sobe do mar, ela tem 7 cabeças e 10 chifres, corpo de leopardo, pés de urso e boca de leão. Satanás, o dragão, deu o poder, o trono e a autoridade. Uma cabeça ferida de morte, ferimento foi curado. O povo adora o dragão e a besta. Palavras arrogantes. Apocalipse 17, versículo 9, fala assim:
aqui o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. E também são 7 reis. 5 já caíram, e um existe, e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco tempo. E a besta que era, e já não é, ela é também o 8º, e é do 7, vai à perdição. Então, fala, né, que 5 já caíram. João, ele, ao revelar isso, ele estava aqui no Império Romano. E fala que 5 já caíram. Então, Roma está fora. Então, Grécia, Pérsia, Babilônia, Assíria e Egito. 5 já caíram. 5 já caíram. Um existe. Esse um que existe é Roma, porque João está no tempo de Roma, no Império Romano. Aí ele fala, um existe e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. Então, aí ele está falando do 7 impérios, está falando dos 10 reis, que quando quando esses 10 reis vier, quando eles virem, vai durar pouco tempo. Por que pouco tempo? Porque ele vai passar o poder e a autoridade para o anticristo, que é a besta. A besta que sobe do mar, a besta que sobe do abismo. Então vai durar pouco tempo. Aí fala, é do 7 que virá a perdição. Por que do 7º, né? Aí fala que e a besta que era e já não é. Ela também foi do 7º. E é o 8º império que vai levar à perdição, que é o império do anticristo, que é o 8º, que vai sair dos 10 reis, que vai durar pouco tempo, entregando poder e autoridade ao anticristo. Quando João afirma que Roma existe, e ele fala o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure pouco tempo. Aí ele está se referindo ao 7º império, né, que é o império dos 10 reis, que vai durar pouco tempo e entregará o seu poder e autoridade ao anticristo. E é o 8º império que vai levar à perdição, que é o império do anticristo. O tempo da besta, 42 meses. Blasfema contra Deus e os seus. Faz guerra e vence os santos. Domina. Tem o domínio de muitos, mas não de todos. Adorado pelos que não estão no livro da vida. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Apocalipse 17, versículo 8. João revela: a besta que viste foi e já não é. Então, se João está em Roma, ele fala foi, que está no passado. Então, no tempo aqui, esses impérios foi, né? Grécia foi, Medo-Persa foi, e Babilônia também foi. Aí ele fala, foi e já não é. Então ele fala, foi e já não é, porque aqui no tempo de Roma, esses impérios já tinham caído. Então, foi e já não é. E há de subir do abismo e irá à perdição. Aqui ele está se referindo o 8º império, que é o império do anticristo. Que ele
e irá subir do abismo e irá à perdição. Então a besta que emerge do mar, o mar representa nações e línguas. Isso no meio do povo, no meio das nações. Os ventos significa guerras. Sair daqui o anticristo para governar, perseguir o povo de Israel, levar o povo de Israel ao deserto, onde as nações se ajuntarão com o anticristo. Tem aquelas que vai ficar a favor de Israel e tem aquela que vai ficar em favor do anticristo. E aí começará a perseguição. Porque na história da Bíblia Sagrada, Deus sempre usou o Egito, a Síria e a Babilônia, esses três, para poder, através desses castigos, Deus permitiu que o povo de Israel cumprisse todas as promessas que Deus tinha feito para o povo de Israel. Então Deus também vai permitir que a operação do erro e do engano venha contra o povo de Israel. Que só assim o povo clamarão o nome do Senhor. E Deus vai ouvir, porque a promessa de salvação está sobre o povo de Israel. Hoje Israel está disperso dos propósitos de Deus, não porque Deus rejeitou Israel, não, porque Israel abandonou o plano perfeito de Deus para a nação. Mas a promessa está sobre o povo de Israel e essa promessa vai se cumprir, porque é uma profecia que Deus tem para salvar o povo de Israel. Então, só com a perseguição implacável pode levar os judeus a aclamar o verdadeiro Deus, e Deus vai ouvir. Nós sabemos que o anticristo ele vai governar durante 7 anos, 3 anos e meio de paz, e os últimos 3 anos e meio de perseguição ao povo de Israel, a quebra da aliança e a perseguição, o povo de Israel a clamar ao Deus verdadeiro, e Deus ouvirá a voz. A gente sabemos que o povo de Israel é o povo judeu é um povo que ora, que jejua e que busca muito a Deus. Então, quando Deus levar, quando o povo de Israel for levado pelo anticristo ao deserto, esse povo que tem a promessa, eles clamará o nome do verdadeiro Deus, e Deus vai ouvir o seu clamor e desce para guerrear na batalha do Armagedon para salvar o seu povo. Então, por que a besta ela aparece lá nos 42 meses, que representa 3 anos e meio finais? Porque é nesse tempo que o anticristo ele vai agir como uma besta, como uma fera, como um animal feroz, e vai perseguir a nação de Israel. Então por isso que ele tem um reinado de 7 anos,